Saudações pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática, sou o professor Júnior e como eu disse no vídeo anterior, a gente vai dar continuidade na parte de geometria analítica, mais especificamente estudo da circunferência. Falaremos sobre as posições relativas entre ponto e circunferência. Bem tranquilo, acompanha com a gente aqui pelo desenho. Observe que eu tenho uma circunferência, tenho um ponto P e tenho uma circunferência que eu vou chamá-la de lambda. Geralmente a gente chama circunferência por letra grega, tá? Lambda, gama, delta. Então, delta não é bom falar não, né? Vai lembrar da variante aí. Bom, o ponto P, observe que ele está dentro da circunferência. Então, o P ele é interno à circunferência lambda. Isso vai acontecer toda vez que D, considere D aqui como sendo a distância entre o centro da circunferência e o ponto P, e aqui tem o raio. Então, toda vez que esse D for menor que o raio, obviamente, o ponto estará interno à circunferência. Nesse caso segundo aqui, ó, eu tenho aqui o lambda, né, a circunferência lambda, e tenho aqui o ponto P. Observe que o ponto P está sobre a circunferência lambda, né? Ele pertence à circunferência. E isso vai acontecer sempre que essa distância D for igual ao raio, né? Se a distância D, ou seja, a distância do centro da circunferência ao ponto P for igual ao raio, é porque o ponto P está sobre a circunferência. E o nosso último caso é quando o P é externo à circunferência lambda. Nesse caso aqui, você vai observar que a distância de C até P é maior do que o raio. Essa é a situação que nós teremos para posições relativas entre ponto e circunferência. Passaremos para as posições relativas entre reta e circunferência. Nós teremos a mesma análise aqui, tem aqui uma reta T, uma circunferência lambda, temos aqui o raio, temos aqui a distância, só que esse D agora é a distância entre o centro da circunferência e a reta T, né? Lógico que é a mesma distância de C a P, considerando que o P é o ponto da perpendicular do raio em relação à reta T. Bom, quando nós tivermos essa distância D menor do que o raio, o que vai acontecer, pessoal? Ou seja, menor do que a distância entre o centro e a reta menor do que o raio, significa dizer que a reta cortou a circunferência em dois pontos. Vou chamar esses pontos aqui de A e B. A gente diz que a interseção entre lambda e T gerou dois pontos aí, que é o ponto A e o ponto B, né? E aí essa reta ela será secante à circunferência, ela corta a circunferência em dois pontos. Considere esse segundo caso aqui agora, em que eu tenho a reta T e a circunferência lambda. Agora, a distância do centro até a reta T é igualzinho ao raio, tem o mesmo tamanho do raio. Nessa situação, a gente diz que a reta é tangente à circunferência, tá? E aí, a interseção entre lambda e T será um único ponto, nesse caso aí, o ponto P. E isso vai acontecer toda vez que a distância D for igual ao raio. Obviamente, se a distância D for maior do que o raio, o que vai acontecer? Essa reta T, ela estará externa à circunferência lambda, tá? Então, a gente diz que a interseção entre a circunferência e a reta é o conjunto vazio, não tem interseção. A reta T está externa à circunferência lambda. E por último, por fim, mas não menos importante, as posições relativas entre circunferências, tá? Aqui, pessoal, eu tenho uma série de situações. Primeiro, quando as circunferências, os centros das circunferências forem no mesmo ponto, né? O C1 está sobre C2. Nesse caso, as circunferências são concêntricas, ou seja, a distância de C1 até C2 é igual a zero. Então, recapitulando, se as distâncias C1 e C2 for igual a zero, né? Um ponto está sobre o outro, as circunferências serão concêntricas, possuem o mesmo centro. Agora vamos olhar esse caso aqui, ó.
Observe que o C1 é distinto de C2, o centro da circunferência roxa e o centro da circunferência verde aí, né? O que vai acontecer? Observe que os centros são distintos e também que D será menor que R2 menos R1. Se a gente colocar o módulo, aí pode ser R1 menos R2, aí a ordem não vai importar, tá? Sempre lembrando que vai ser o raio maior menos o raio menor. Nesse caso, uma circunferência vai estar toda dentro da outra, né? Não necessariamente concêntrica, como a gente já colocou. Ela pode ser também tangente interna. Se eu pegar o raio, vamos pensar a distância entre os dois centros, o Dzinho aqui, ó. Agora eu pego o raio grande e subtrai o raio pequeno, o R1, tira o R2, vai dar justamente o D, né? Então, se esse D for igual ao raio maior menos o raio menor, exatamente igual, né? Vou colocar em módulo aqui para não importar qual a ordem a gente coloque, elas serão tangente interna. Aí haverá uma interseção. Essa interseção seria esse pontinho aqui, poderia chamar de P. E temos o caso também das retas secantes. Isso vai acontecer quando a distância D for menor que a soma dos raios. Se eu somar R1 mais R2 e essa distância D for menor do que a soma dos raios, pode acontecer dela ser também interna, né? Mas só a gente mudar a ordem aqui do R2 menos R1 em módulo, aí nós teremos uma situação de que elas são secantes, aí elas vão cortar em dois pontos, a interseção entre essas duas circunferências será dois pontos distintos. A tangente externa também é muito comum, frequente em prova, em questões aí, né, que nós vamos ver posteriormente. Vai acontecer o seguinte, né, se eu colocasse essa linha azul certinho aqui, ó, e o raio seria parte dessa distância D, o R2 também parte dessa distância D. Então ela seria tangente externa se o D fosse exatamente a soma dos raios. Se isso acontecer, elas são tangentes. Obviamente, se essa distância for maior do que a soma dos raios, R1 mais R2, é porque as circunferências são externas uma à outra, elas não terão ponto em comum. Essa é toda a teoria, pessoal, que a gente precisa conhecer de circunferência. Eu trouxe mais umas questões aqui para a gente praticar e fechar a aula de hoje. Primeira questão aqui, ó, o número de pontos na interseção dos subconjuntos do plano cartesiano R para ordenada XY, pertencente ao produto cartesiano R2, isso aí matéria do ano passado, né? É só uma escrita mesmo, menos x mais y mais 1 igual a zero, ou seja, equação de uma reta. E o ponto IC, né, o conjunto C, que é o par ordenado XY, pertencente ao plano cartesiano R2, tal que x2 mais y2 mais 2x menos 4y mais 1 igual a zero, ou seja, a equação de uma circunferência E. Então, na verdade, o que ele está querendo que você faça aqui é saber quantos pontos são a interseção dessa reta com essa circunferência. Então, ou você representa isso aqui no plano cartesiano e já acha, ou você usa a teoria, né? Primeiro, achar o centro. Qual seria o centro da circunferência? Lembra que é só trocar o sinal e dividir por 2? Então, o centro vai ser menos 1 e 2. E o raio, não sei se vocês lembram lá da teoria que a gente viu na aula passada, pega esses coordenadas e eleva ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4, menos C. O C, esse valorzinho aqui, ó, mais 1, vem para cá, menos 1. Então, o raio vale raiz de 4, que é 2. Agora, eu acho a distância do centro até a reta R. Como que a gente faz para achar a equação de distância de ponto e reta? Lembra? Módulo de AX mais BY mais C sobre raiz de A2 mais B2. Só lembrar da relaçãozinha. Então, ou seja, é pegar as coordenadas do centro, substituir lá na reta, ou seja, menos 1 fica 1, mais 2 mais 1 sobre raiz de A ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado dá 1, mais B ao quadrado que também é 1. Então, nós vamos ficar com
subir aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vai ficar 4 sobre raiz de 2, que vai racionalizar, né? Vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, vai dar 4 raiz de 2 sobre 2, que dá 2 raiz de 2, aproximadamente aí, ó, 1,4, 2,8, né? Aproximadamente 2,82. Bom, observe que o raio deu 2 e a distância do centro até o raio deu 2,82. Significa dizer que a circunferência está externa à reta, porque a distância, né, a distância D, ó, foi maior do que o raio. Toda vez que a distância é maior do que o raio, significa que elas são externas, ou seja, não há interseção entre a circunferência e a reta. Consequentemente, aqui são 0 pontos. Seria a resolução dessa questão. Mais uma aqui para a gente ver, essa é da Universidade Federal do Paraná. A figura abaixo mostra uma circunferência tangente ao eixo Y com centro C sobre o eixo X e diâmetro 10 unidades. Bom, dá para a gente já saber algumas coisas, que se o diâmetro é 10, o centro está exatamente sobre o eixo X, né? Então significa que o Y aqui é 0. E se o diâmetro é 10, então aqui já sei as coordenadas do C, ó, vai ser 10 e 0, né? Aqui automaticamente vai ser 20 e 0, né? Que tem que ser o dobro, não que tenha pedido, mas só para visualizar melhor. Vamos ver o que mais que a questão está falando. Vou dar uma reduzida aqui para a gente conseguir acompanhar melhor. Sabe que o ponto A é 8 e 4, vou colocar aqui as coordenadas do ponto A, 8 e 4. Sabe que a equação da reta é 3y mais x igual a 20. E a reta que passa por A e B, calcule a área do triângulo CAB. Eu quero a área do triângulo C, A e B. Quero a área desse triângulo aqui, ó. Beleza? Como que eu faço para achar a área desse triângulo? Bom, a gente já sabe que esse B aqui, ó, acho que dá para achar o ponto B fácil aqui, porque o y de B é 0. Se o y de B é 0 e pertence a essa reta, você acha o x, ó. 3 vezes 0 mais x é igual a 20. Acho que eu cometi um erro lá atrás, já visualizei aqui. Na verdade, falou que o diâmetro da circunferência equivale a 10. Então, esse ponto aqui, ó, é 5. Vou fazer uma correçãozinha rápida para a gente aqui, para ficar bonitinho. Então, aqui, na verdade, é 5. Aqui, na verdade, é 10, porque lá que vai ser 20, né? Então, aqui é 5 e 0. Aqui é 10 e 0. E, onde que eu estou fazendo a continha agora, vai dar o x, 3 vezes nada, nada, fica x igual a 20. Então, já achei as coordenadas do ponto B. O ponto B é 20 ligando com 0. Como eu quero a área do triângulo CAB, foi o que pediu lá na letra A, basta usar aquela relaçãozinha que nós conhecemos lá no início desse conteúdo. 1/2, pega as coordenadas, coloca na vertical, 5 e 0. O outro lá é CA, o 8 e 4. O B nós encontramos, né? Que vai ser 20 e 0. Fecha a poligonal, 5 e 0. E aí é só resolver a continha. Então, a área vai ser 1/2 de 5 vezes 4 dá 20. 8 vezes nada, 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 nada. 20 vezes 4 dá 80. Vem para cá, menos 80. E aqui nada, né? Então, vai ser 1/2 de módulo de menos 60, ou seja, dá 60. 60 dividido por 2, 30 unidades de área. E na letra B, pessoal, está querendo saber o seguinte: encontre as coordenadas do ponto D, indicado na figura acima, no qual a reta R intercepta a circunferência. Bom, ou seja, você quer
Na verdade, a interseção da reta, vou até escrever ela de novo aqui, 3y mais x igual a 20, com a circunferência. E a circunferência está fácil para a gente fazer também. Ó. Qual que é a equação da circunferência? X menos 5, que é x menos a, né? O a é 5, mais y menos b, o b é 0, não precisa pôr, é igual ao raio ao quadrado. O raio é 5, então 5 ao quadrado. Ó, aí eu resolvi esse sistema. O que eu aconselho? Você isolar o x aqui, ó, fica 20 menos 3y, e substituir na parte de baixo. Ficaria 20 menos 3y menos 5 ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 25. Aí vai ficar 15 menos 3y ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 25, joga lá, né, no produto notável, resolve, 15 vezes 15, 225, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 30 vezes 3 dá 90y, quadrado do segundo, 9y ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 25. Vamos colocar isso na ordem e reduzindo já, ó, vamos dar 10y2, menos 90y, e mais o 25 passa negativo, vai ficar 200. Observe que dá para dividir tudo por 10 aí, ó, para a continha ficar mais fácil para a gente, tem que jogar em Bhaskara, né? Y ao quadrado menos 9y mais 20 igual a 0. E aí, ou você joga em Bhaskara, ou você faz soma e produto. Eu, particularmente, gosto do soma e produto, mas vocês podem usar Bhaskara. O que é o soma e produto, para quem não lembra aí, ó? Você monta um produto aí, né? Que ele vezes ele dá aquele termo lá, ó, y2 menos 9y mais 20. Aí eu penso o seguinte, pessoal, esse termo C, ele é o produto, e esse termo B é a soma. Dois números que multiplicando dá 20 e somando dá 9, vai ser 4 e 5, né? Então 4 e 5 dá 20 e, menos 4, e tem que dar menos 9, né? Então vai ser menos 4 com menos 5. Você confere, ó. Menos 4 com menos 5, menos 9. Menos 4 vezes menos 5, mais 20. Então, tá ok. Você pega cada um igual a 0, você vai ter y igual a 4 e y igual a 5. Lembrando que se você fez y igual a 4, o seu x vai dar quanto? Só você lembrar lá, ó. Lembra que você falou que x é 20 menos 3y? 3 vezes 4, 12, 20 tira 12, 8. Então, x aqui é 8. E aqui, x vai ser, você faz lá, ó, 3 vezes 5, 15, 20 tira 15, 5, tá? Aí você vai ter dois pontos, o ponto 8 e 4, e você vai ter o outro ponto que é 5 e 5. Só que o que perguntou lá? Perguntou as coordenadas do ponto D. É o que eu comentei, sempre comento com você sobre geometria analítica. O exercício sempre te dá todas as possibilidades. Como nós fizemos um sistema que fornece interseções entre a reta e a circunferência, vimos que ela é secante, então ela tem dois pontos. Então você tinha que chegar em dois pontos. Só que o ponto A é 8 e 4, a gente só confirmou ele, e o que pediu foi o ponto D, né? Então a resposta para a questão vai ser o ponto D, como sendo 5 e 5, tá certo? E a última aí, para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, quer saber o seguinte, a equação da circunferência concentra no ponto 2 e 3 e tangente à reta. Então você tem uma circunferência e você tem uma reta tangente, né? O centro já foi dado, 2 e 3. O que está faltando para a gente achar a equação da circunferência? Está faltando o raio, né? Mas se ela é tangente, o raio é igual à distância do centro da circunferência até a reta dada, né? Então é só aplicar a relaçãozinha que a gente viu agora há pouco, né? AX mais BY mais C, isso em módulo, sobre raiz de A2 mais B2. Então é só fazer continha aí, ó. Pega o ponto lá e substitui na reta. Vai ficar 2 mais 2 vezes 3 menos 3 sobre raiz de 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Ficaremos com 2 vezes 3, 6, 8, 5 sobre raiz de 5. Racionaliza.
Você vai chegar em 5 raiz de 5 sobre 5, pode cancelar, deu raiz de 5. Agora eu tenho tudo para achar a equação da circunferência. X menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Só que aqui pode cancelar, vai dar 5. Então, x2, x menos 2 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, igual a 5. Procura a questãozinha lá, a alternativa, marca e corre para o abraço, né? Letra D. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Bons estudos. A lista vai estar disponível para vocês realizarem. Qualquer dúvida, entre em contato. Forte abraço.